Fala galera, então para começar nossa série de devocionais, eu quero te convidar para abrir a tua Bíblia lá em João 8, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Eu não vou ler para não ficar muito extenso esse vídeo, mas o que eu quero compartilhar contigo é algo que Deus falou comigo há pouco tempo atrás. Eu até compartilhei em uma igreja isso há pouco tempo também, e eu queria compartilhar isso com vocês. Nessa passagem, Jesus ele está ensinando no templo o povo. Ele está reunido lá com o povo no templo e começa a ensinar, e de repente os escribas e fariseus trazem a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Aí eles dizem a Jesus que na lei de Moisés diz que essa mulher deve ser morta apedrejada. E aí eles estavam tentando de alguma forma achar algum erro em Jesus, fazendo Jesus negar a lei de Moisés. Só que aí o que acontece? Jesus ele vai se inclinar e começa a escrever com o dedo no chão. Ele começa a escrever algo no chão. E até hoje os teólogos, enfim, todos os estudiosos não conseguem explicar o que Jesus escreveu. Existem várias teorias, mas a que mais chega perto e com bases bíblicas é de que Jesus ele começa a escrever no chão, é como se ele estivesse reeditando a lei. Quando Deus entrega as tábuas da lei a Moisés, a Bíblia diz que as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. Era como se não ele estivesse negando, mas ele estivesse adicionando algo. Então ele se levanta e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí a Bíblia diz que, acusados pela própria consciência, eles vão se retirando um a um e não sobra nenhum acusador àquela mulher. E o que eu quero trazer como reflexão nisso? Normalmente nas pregações ou na maioria das vezes que alguém prega essa palavra, a mulher adúltera é colocada como nós. Nós somos a mulher adúltera que seria apedrejada, que enfim seria morta. E aí Jesus vai lá, se inclina e escreve com o dedo no chão que é uma nova história ou algo do tipo. Só que o que nós temos que entender é que, na verdade, nós somos os fariseus dessa história. Existe uma natureza em nós que é uma natureza julgadora, uma natureza que onde é mais fácil a gente apontar o dedo para o erro do nosso próximo do que olhar para o nosso próprio erro. E o que acontece? Os fariseus e os escribas, eles conheciam minuciosamente cada detalhe da lei. Os escribas, eles eram copistas da lei, e os fariseus, eles eram um grupo super conservador judeu. Então eles sabiam cada detalhe da Torá. E por eles saberem cada detalhe, por eles saberem intelectualmente tudo sobre a lei, eles se achavam superiores a qualquer pessoa. E é importante frisar que quando a gente fala em lei, a gente está falando da Bíblia. A Torá, no caso, seria o Antigo Testamento. Então os fariseus, eles conheciam muito a lei, eles eram tão sábios, só que eles não conheciam o coração de Deus. Tanto que eles não tiveram a revelação de quem Jesus era. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, a Bíblia aponta para Jesus. Só que eles, mesmo tendo todo esse conhecimento intelectual, não conheciam o coração de Deus. Eles não tiveram a revelação de quem Jesus era. Diferentemente de Pedro, que era pescador, inculto e letrado, que teve essa revelação. E isso vai estar lá em Mateus 16. Quando Jesus ele fala para os discípulos quem o povo diz ser o Filho do Homem. E aí os discípulos dizem: olha, uns dizem ser Elias, outros João Batista, Jeremias ou alguns dos profetas. E aí Jesus fala para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu. Então Pedro teve a revelação de quem Jesus era, e ele não tinha todo esse conhecimento intelectual da palavra. E nós, como igreja, muitas vezes por talvez crescer na igreja, por ter um conhecimento vasto da Bíblia,
nos achamos superiores àqueles que não têm esse conhecimento. Mas muitos que não têm o conhecimento que nós temos sobre a Bíblia, conhecem muito mais o coração de Deus do que nós mesmos. E o que Deus falou comigo nisso? Nós somos os fariseus. E as pedras que nós temos para tirar do nosso irmão são palavras, são atitudes de querer excluir alguém do nosso meio porque não é como a gente, talvez porque não saiba tanto quanto a gente sabe. Nós devemos, como igreja, abraçar as pessoas. É muito fácil quando alguém é pego em adultério ou sei lá, em qualquer outro tipo de pecado dentro da igreja, a gente querer apontar. Mas o mais difícil é fazer como Jesus fazia, que é abraçar essa pessoa. É perdoar essa pessoa. E com quem nós temos se parecido? Com quem nós temos sido semelhante? Semelhantes a Cristo ou semelhantes aos fariseus? Que por fora eram perfeitos, mas por dentro eram podres. Nós que estamos em Cristo, nós temos que se parecer com Cristo. As nossas atitudes têm que ser semelhantes a Cristo. Óbvio que nós somos cheios de defeitos. Nós temos que lutar contra essa natureza que existe em nós desde quando Adão pecou. Essa natureza farisaica que é em nós. Talvez hoje você abriu o YouTube, entrou aqui no vídeo e pensou que você receberia algo de Deus, mas eu tenho certeza que hoje Deus quer tirar algo de você, essa mentalidade farisaica. Deus quer tirar de você essa mentalidade farisaica para que Ele coloque em você a mente de Cristo. É isso que nós devemos ter, a mente de Cristo. Então é isso, que Deus abençoe você, espero que Deus tenha falado contigo da mesma maneira que falou comigo. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com algum amigo teu e se inscreve no canal. Valeu, Deus abençoe e até a próxima.